Como parar de ter coração mole e ficar perdoando traição? 5 passos essenciais. Você não tem coração mole. Você tem medo de perder e talvez ninguém nunca tenha te dito isso com essa clareza. Você não perdoa traição porque a ama demais. Você perdoa porque a ideia de ficar sozinha dói mais do que a humilhação que você sente em silêncio. Toda vez que você descobre uma traição, você diz para si mesma: é a última vez. Agora acabou. Eu mereço mais. Mas quando ele pede perdão, quando ele chora, quando ele promete mudar, algo dentro de você enfraquece e você volta. E não é porque você é fraca, é porque naquele momento seu medo fala mais alto que sua dignidade. Você sente vergonha por aceitar, sente raiva por perdoar, mas ao mesmo tempo sente pânico só de imaginar a vida sem ele. Existe um conflito interno que te rasga por dentro. De um lado, sua consciência dizendo que você está se desrespeitando. Do outro, o seu apego gritando que você não pode perder essa relação. E é aí que você se convence de que está sendo compreensiva, madura, evoluída. Mas no fundo você sabe, cada perdão está te diminuindo um pouco mais. Hoje eu vou te mostrar como parar de perdoar o que está te destruindo sem virar uma pessoa fria. Porque o problema não é o seu coração, é o que você tem feito contra ele. Presta atenção nisso, porque quase ninguém fala dessa parte. Você acha que está perdoando a traição, mas na verdade, você está tentando salvar a relação. Sua mente não entra em estado de alerta por causa da infidelidade. Ela entra em desespero por causa da possibilidade de abandono. O que te paralisa não é só a dor da traição, é o medo de perder a história, os planos, a rotina, a ideia de futuro que você construiu. O cérebro não interpreta apego como romance, ele interpreta como segurança. Quando essa segurança ameaça ir embora, seu sistema de sobrevivência é ativado. E nesse momento você faz concessões que jamais faria se estivesse emocionalmente estável. É aqui que entra algo poderoso, trauma bonding. Quando alguém te machuca e depois demonstra carinho, arrependimento ou medo de te perder, seu cérebro registra alívio. E esse alívio gera recompensa. É o chamado reforço intermitente. Dor seguida de afeto cria um vínculo ainda mais forte. Cada pedido de perdão ativa a esperança e esperança vicia. Você não volta porque é ingênua. Você volta porque seu cérebro associa aquele pedido de desculpas à sensação de que tudo pode voltar a ser como antes. Mesmo que nunca volte, enquanto você acredita que está sendo compreensiva, na verdade está lutando contra o medo de ficar sozinha. E enquanto não entender isso, vai continuar confundindo amor com necessidade. Agora a pergunta é mais profunda. Se você não está lutando por ele, está lutando por quem você se tornou dentro dessa relação. Em algum momento, sem perceber, você começou a negociar aquilo que jurou que nunca aceitaria. No começo, era impensável. Traição era limite absoluto. Mas pouco a pouco, você foi flexibilizando. Não porque mudou seus valores, mas porque teve medo de sustentar as consequências deles. É aqui que começa o autoabandono. Você começa a se explicar demais, a minimizar o que aconteceu, a pensar que talvez não tenha sido tão grave assim, a comparar sua dor com a de outras pessoas e concluir que poderia ser pior. Só que toda vez que você faz isso, ensina ao seu cérebro que a sua dor é negociável. Cada perdão sem mudança real reprograma sua tolerância. Seu cérebro aprende pelo que você aceita. Se você continua ali, mesmo machucada, ele entende que aquela dor é suportável. E o que é suportável vira padrão. O problema não é apenas ele ter te traído, é você continuar traindo a si mesma ao permanecer onde não é respeitada. E isso acontece de forma silenciosa. São microperdas de identidade. Você fala menos do que pensa, reage menos do que sente, questiona menos do que gostaria. Vai se moldando para manter a relação viva, enquanto partes suas vão ficando para trás. Quantas versões suas já morreram, tentando sustentar esse relacionamento? Quantas vezes você se calou para não parecer exagerada?
Quantas vezes fingiu que estava tudo bem para não enfrentar o medo do fim? Você acredita que está sendo forte por aguentar, mas na verdade está sendo forte para os outros e fraca consigo mesma. E agora vem a parte mais importante. Se você quer parar de ter coração mole, não é o outro que precisa mudar primeiro, é o padrão que você criou dentro de si. Passo 1. Rompa o ciclo da esperança ilusória. Se você quer parar de perdoar traição, o primeiro movimento não é cortar contato, é cortar a fantasia. Enquanto você ainda alimenta a ideia de que agora vai ser diferente, você continua presa. Não é o relacionamento que te mantém ali, é a expectativa de que ele finalmente se torne o que você sempre quis. Existe uma diferença brutal entre arrependimento e medo de perder você. Arrependimento verdadeiro gera mudança consistente. Medo de perder você gera promessas intensas e temporárias. Observe o padrão. Depois que você descobre a traição, ele entra em modo urgência. Liga mais, fica carinhoso, faz planos, fala sobre futuro. Mas quanto tempo isso dura quando a tensão diminui? Dias, semanas. Promessa não é prova. Mudança real é silenciosa, contínua e desconfortável. Envolve transparência espontânea, responsabilidade sem justificativa e, principalmente, consistência quando ninguém está olhando. Você precisa parar de avaliar palavras e começar a avaliar padrões. Porque o que mantém você presa não é o erro dele, é a esperança de que, dessa vez, o pedido de perdão seja definitivo. Enquanto você continuar confundindo intensidade emocional com transformação, vai continuar reiniciando o mesmo ciclo. Agora me diz com sinceridade, você está presa à realidade, ou à versão dele que só existe na sua expectativa. Passo 2. Separe amor de apego. Você pode amar alguém que não é seguro para você. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Muita gente continua perdoando traição porque acredita que, se ainda sente amor, então deve continuar tentando, mas amor e apego não são a mesma coisa. Amor é sentimento. Apego é necessidade. Amor é querer o bem do outro. Apego é ter medo de viver sem ele. Quando você confunde os dois, começa a justificar comportamentos inaceitáveis em nome do que sente. Diz que ninguém é perfeito, que todo relacionamento passa por crises, que talvez você esteja exigindo demais. Mas no fundo, o que você está protegendo não é o amor, é o medo de ficar sozinha. A dependência emocional cria tolerância ao desrespeito. Você começa a aceitar o mínimo, porque acredita que perder aquela pessoa seria pior do que suportar a dor que ela causa. Preste atenção nisso. Amar alguém não obriga você a permanecer com essa pessoa. Sentir algo não significa que seja saudável viver esse algo. O problema não é o que você sente, é o que você permite por causa do que sente. Enquanto você acreditar que intensidade emocional justifica a permanência, vai continuar confundindo sofrimento com prova de amor. E então, eu te pergunto, você está ficando porque ama, ou porque não sabe quem é sem essa relação? Passo 3. Reprograme seu padrão de tolerância. Limite não é uma reação emocional no auge da dor. Limite é um padrão fixo que você sustenta mesmo quando está com saudade. Toda vez que você descobre uma traição e ameaça ir embora, mas volta depois, você ensina algo muito claro. Existe margem para repetir. O cérebro aprende por repetição. Se você perdoa 3 vezes, você estabeleceu que 3 traições são suportáveis. Talvez não conscientemente, mas emocionalmente sim. O que você aceita hoje vira o padrão de amanhã. Você pode dizer que não aceita desrespeito, mas se permanece após o desrespeito, a mensagem real não está nas suas palavras, está na sua permanência, e permanência comunica permissão. Reprogramar seu padrão de tolerância exige uma decisão interna antes do próximo erro acontecer. Não é decidir na hora da dor, é decidir na hora da lucidez, é definir, a partir daqui, isso não passa. Isso não é frieza, é coerência. Se você só impõe limite quando está machucada, mas recua quando sente falta, seu cérebro entende que o limite era emocional, não estrutural. Agora pense, quais comportamentos você já jurou que não aceitaria e aceitou? E por quanto tempo ainda pretende ensinar ao mundo que seu limite é flexível? Passo 4.
Fortaleça sua identidade fora da relação. Se toda a sua rotina, seus planos e até sua autoestima giram em torno dessa relação, qualquer ameaça vira desespero. E desespero enfraquece decisão. Você não tem dificuldade de sair porque ama demais. Você tem dificuldade porque sua identidade ficou concentrada ali dentro. Quem você era antes dele, o que te animava? Quais sonhos você adiou? Quais amizades você deixou esfriar? Quando uma relação ocupa todos os espaços, você começa a existir em função dela. E nesse ponto, terminar não parece só perder alguém, parece perder a si mesma. Fortalecer sua identidade fora da relação não é jogar jogos emocionais, é reconstruir sua autonomia, é voltar a investir tempo em você, em projetos, em conexões que não dependem dele. Quanto mais sua vida for ampla, menos uma única pessoa terá poder de definir seu valor. Quando você tem mundo próprio, o medo diminui. E quando o medo diminui, suas decisões ficam mais firmes. Uma mulher que sabe quem é, não negocia o que aceita. Se hoje você sente que sem ele, sua vida fica vazia, talvez o problema não seja a relação, talvez seja o quanto você se afastou de si mesma. E se você começasse a se reencontrar, será que ainda aceitaria o que está aceitando agora? Passo 5. Prepare-se para o vazio. O momento mais difícil não é decidir ir embora. É sustentar a decisão quando o silêncio começa. Depois que você corta, a mente entra em crise. Você lembra dos momentos bons. Começa a duvidar da própria decisão. Pensa que talvez tenha exagerado. Sente falta da rotina, das mensagens, da presença. Não é amor voltando, é abstinência emocional. Quando você rompe um vínculo baseado em apego e reforço intermitente, seu cérebro reage como se estivesse perdendo uma fonte de recompensa. Você sente inquietação, ansiedade, vontade de voltar. É fisiológico, não é fraqueza. O vazio não é sinal de erro, é sinal de desintoxicação. Se você não se prepara para esse vazio, vai interpretar a dor da ausência como prova de que ainda deve tentar. E é nesse ponto que muitas mulheres retornam. Não porque o outro mudou, mas porque não suportaram atravessar o desconforto inicial. Os primeiros dias são os mais críticos, é quando sua mente tenta negociar. Quando você cria desculpas para mandar mensagem, quando começa a romantizar o que te machucou, você precisa entender. Sentir falta não invalida sua decisão. Sentir dor não significa que você escolheu errado. Significa que está rompendo um padrão antigo. A pergunta não é se vai doer. A pergunta é se você está disposta a suportar uma dor temporária para parar uma dor recorrente. Você não tem coração mole. Você aprendeu a amar sacrificando a si mesma. E por muito tempo acreditou que isso era maturidade, compreensão, evolução. Mas amar nunca foi sobre diminuir quem você é para caber no erro do outro. Hoje você entendeu que não perdoava só por amor, perdoava por medo. Medo de ficar sozinha. Medo de começar de novo. Medo de admitir que investiu tempo demais na pessoa errada. Mas existe algo mais assustador do que recomeçar. É continuar se traindo todos os dias. Você pode continuar dizendo que é forte por aguentar, ou pode se tornar forte por escolher diferente, porque a verdadeira força não está em suportar desrespeito, está em se posicionar mesmo com medo. Talvez ele nunca mude, talvez mude, mas a única mudança que realmente importa é a sua. Quando você altera seu padrão, altera o tipo de relacionamento que aceita, perdoar é bonito, mas se perdoar por aceitar pouco é libertador. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva para fortalecer sua mente e não voltar para o que te enfraquece. Comente, eu escolho respeito para marcar essa decisão. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. A próxima vez que alguém ultrapassar seu limite, lembre-se, você não tem coração mole, você tem valor.